Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição espírita pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Na noite de hoje é a seguinte reflexão: você está vivo? Então, para a gente dar início aos trabalhos da noite de hoje, eu estou aqui esperando as pessoas chegarem aí para a gente dar início a esse trabalho da noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso tema de hoje é um tema instigante, que a gente vai trazer uma reflexão para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a gente parar um pouquinho e pensar se a gente ainda está vivo. Boa noite, João Lauro. Sejam todos muito bem-vindos. O áudio está chegando legal aí para vocês? Coloquem um ok aí, se está chegando perfeito aí para vocês. Vamos lá. Ó, tudo certo, live no ar. Boa noite, Cássio. O tema da noite de hoje: você está vivo mesmo? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos discorrer um pouquinho sobre o assunto na noite de hoje. Obrigado, João Lauro. O áudio está ok, está chegando bem aí para todo mundo. Então, dando início ao nosso trabalho da noite de hoje, as pessoas que vão chegando vão se identificando com a nossa página, com o nosso trabalho. E eu vou pedir para você, onde você estiver aí na sua casa, que nesse momento você fique tranquilo e vamos fazer uma prece na noite de hoje. Amado amigo Jesus, nessa noite que inicia o nosso trabalho pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, que os nossos amigos e irmãos espíritos da nossa espiritualidade maior estejam conosco, que a luz do nosso Mestre amado Jesus fique firme e forte como o farol, iluminando os nossos caminhos na noite de hoje. Que esse trabalho seja elucidador, traga profundidade e traga respostas a todos nós que estamos buscando entender um pouco mais sobre a nossa vida, mergulhando profundamente nas mais profundas cavernas da nossa alma, que nós possamos de verdade sermos espelhos do nosso amado Mestre Jesus, que possamos de verdade levar essa mensagem a todos os cantos, por onde quer que nós passemos, trazendo paz, amor e caridade. Que os nossos amigos espirituais que nos acompanham no dia a dia fiquem lado a lado conosco, não só agora, mas em todos os momentos da nossa jornada terrena. Que a luz que ilumina agora a todos nós possa ser permeada na nossa família, no nosso trabalho e a todos os nossos amigos e irmãos de caminhada. Que assim seja. Gente, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar sobre o tema: você está vivo mesmo? Tema que me fez refletir sobre o que trazer de conteúdo, e o título, parafraseando a Maíse, que é uma grande expositora do Distrito Federal, e a gente vai buscar subsídios para se falar sobre isso. Você está vivo mesmo? Porque nós entendemos que na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, tem um momento muito chave, tem um momento que a gente para, a gente analisa, a gente entende de onde a gente veio, o que a gente está fazendo da nossa jornada, o que está realmente conectado com a nossa alma, o que a gente realmente quer fazer da nossa vida, e em determinado momento isso acontece na nossa vida. Seja já jovem, já experimentando a espiritualidade com uma força um pouco maior, seja na idade adulta ou ainda seja lá na terceira idade, ainda na velhice, a gente vai descobrir. Todos nós estamos aqui com o firme propósito da evolução. Ora, se estamos com o firme propósito da evolução, nos parece justo e adequado que, ao longo da nossa jornada, nós consigamos enxergar a espiritualidade como um todo, e não como elos separados, né? Porque nós temos muito isso.
fazendo uma reflexão sobre a nossa jornada humana, nós adentramos a nossa jornada humana na vida adulta e tem um lastro de vida já meio que estabelecido, onde a gente vai trabalhar, a gente vai cuidar da nossa família, nós vamos construir família, nós vamos nos constituir com outros seres humanos, e daí vem os filhos, né? Então tem uma geração tem um norte a se seguir. O problema é que esse norte ele é baseado, na grande maioria das vezes, dentro da nossa materialidade, que é muito importante, porque estamos espíritos vivendo uma experiência humana. Boa noite, Vanessa. Então, trazendo para o nosso dia a dia, a gente entende que tem um horizonte, do qual esse horizonte nós precisamos seguir ao longo do tempo. E é um horizonte meio linear. Mas nesse horizonte linear, há também uma resposta do universo contigo. Porque tem aquelas coisas que batem no nosso coração, batem na nossa alma, e a gente começa a entender um pouco sobre a tal da espiritualidade. Nós começamos a buscar sobre a espiritualidade. E aí vem o tema. Você está vivo mesmo? Porque, ora, vamos fazer uma análise. Se durante todo um tempo na sua vida você simplesmente viveu a materialidade, você esqueceu, de certa forma, a espiritualidade. O contraponto também é necessário que, ora, a gente vai viver somente a espiritualidade como um todo, esquecendo da materialidade, ao qual tem uma jornada pré-estabelecida, e a jornada é de expiação, porque estamos num mundo de expiação. Então, tem uma jornada de expiação ligada com a sua materialidade humana. Conseguimos entender que vivemos só da espiritualidade ou vivemos só da materialidade, são duas coisas que se complementam, duas engrenagens que se encontram, que são importantíssimas para o teu desenvolvimento humano, o teu desenvolvimento espiritual. Sim, porque se fosse diferente, nós estaríamos em um outro lugar. Estaríamos num jardim do Éden, alguma coisa muito diferente do que encaramos no dia a dia, na nossa vida, nos grandes desafios que temos. Então, fica claro e evidente que não podemos viver somente a espiritualidade ou ainda tão somente a materialidade humana. Porque já entendemos que são duas coisas que se complementam profundamente. Para que dentro dessa complementação de duas esferas, de duas engrenagens, nós entendamos que dentro dessas engrenagens, ali estão todos os nossos desafios. E esses desafios são importantes para a nossa evolução. Traçando essa linha de horizonte, a gente vai entender que de vez em quando a gente se encontra mais cedo, descobre a nossa espiritualidade mais cedo, ora a gente descobre na idade adulta, ora a gente descobre lá no final da vida. Conforme estudos que trazem para nós do mundo espiritual, a partir do momento que nós nos enamoramos, nós nos apaixonamos pela doutrina espírita, fica evidenciado que nós fizemos já na outra vida, já na anterior, uma análise profunda do que fizemos de nossas existências anteriores, datando aproximadamente mais de 800 anos de revisão do que fizemos. Imaginem o aspecto de olhar para a nossa vida antes de virmos para cá, antes do anseio de voltarmos à Terra, antes desse anseio buscarmos 800 anos atrás, fazendo uma revisão profunda. Isso acontece quando nos enamoramos com a doutrina e entendemos que o espírito, pela sua imortalidade, carrega em si vidas anteriores, consequências anteriores. Por isso que a gente sente hoje, né? A gente sente aquela busca pela paz, a busca pelo domínio da sua alma, a busca pelos seus instintos, né? Domínio profundo sobre os instintos. Então a gente começa
a entender que isso tem uma busca muito anterior, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, que nos ajudam a subscrever a jornada que teremos nessa existência, fazendo uma revisão profunda de 800 anos. Nós podemos botar assim, numa vida média, hoje, em torno de 75 anos, nós estamos falando aí de 10, 11, 12 vidas anteriores num aspecto de média. Então nós estamos olhando para trás. E daí a gente consegue entender que aquele espírito violento lá de trás, hoje não quer mais violência. Ele não quer mais a briga, ele procura apaziguar, ele procura atenuar, ele procura de verdade. Você procura dentro da sua jornada hoje apaziguar aquilo. Você não quer mais o enfrentamento, você não quer mais a guerra, você não quer mais aquelas conexões humanas tão perniciosas, você não quer mais os vícios de antigamente. Então, quando viemos para cá, nós subscrevemos em etapas exatamente o que vamos buscar. E você está vivo mesmo? Essa é a pergunta e essa é a reflexão. Quando você acorda para a sua existência e você olha para trás e diz assim, aquilo que estava lá, eu não quero mais na minha jornada, eu não quero mais brigar com as pessoas, eu não quero mais ter aquele ímpeto, eu não quero mais botar os meus instintos para fora, e busca dentro da sua espiritualidade, dentro de todo o viés cognitivo da sua espiritualidade, buscar caminhos mais assertivos, caminhos mais adequados para o hoje, para o que você consegue enxergar hoje, para que você consegue evoluir hoje. Imagina lá dentro da nossa espiritualidade maior, nós fazemos uma análise de 10, 12 vidas atrás. Que magnífico deve ser isso! E que aterrorizante deve ser isso. Porque fazer essa análise profunda tem duas coisas que ficam muito claras. Nós vamos ver todas as nossas mazelas, tudo aquilo que carregamos. Sabe aquelas expressões, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. Eu já ouvi algumas vezes isso, eu sou assim mesmo, não mudo, eu sou assim. Imagina olhar para trás e entender de onde é que está vindo isso. Sabe aquele instinto de briga, de enfrentamento, né? Aquele instinto de raiva, de descontentamento, de angústia, de ansiedade que você vivia há algum tempo atrás e agora, como você se encontrou, agora como você acordou, agora como você entendeu algumas coisas, você começa a perceber que aquilo não tinha razão de ser. E se houve durante algum tempo, hoje não faz mais parte da tua jornada humana, não faz mais parte da tua existência. Você não quer mais esse embate, você não quer mais esse confronto, porque transcendeu. E daí a gente vai falar de transcendência da alma. Transcendência é aquele ponto que a gente faz a inflexão. Passamos por aquele ponto, passamos por aquele vale, sabe? Como se fossem duas montanhas e a gente vai lá no fundo daquele vale, lá nas profundezas daquele vale, e a gente consegue entender que aquilo não faz mais sentido na nossa existência, e a partir daquele vale nós voltamos a planar, nós voltamos a voar. E daí a gente consegue entender a transcendência da nossa alma, ou ainda, o profundo entendimento de quem nós somos, o profundo entendimento daquilo que precisamos tratar, e tratar com seriedade, com amor, com paixão, com caridade, com entendimento, com conexão profunda sobre nós mesmos. E nada mais justo do que acordarmos e entendermos que sim, estamos vivos e de verdade. Porque imaginem alguém que não acredita na vida após a morte. Nós acreditamos na reencarnação. Imagina alguém que não acredita na vida após a morte e na vida após a morte chega lá do outro lado e vê mais vida.
e consegue entender que tudo aquilo que construiu nessa existência é uma bagagem que precisamos levar para o outro lado. Uma bagagem mental, uma bagagem no coração, uma bagagem de amor, de compreensão, precisamos levar. E quanto mais a sua bagagem for densa, quanto mais essa bagagem for contribuída ao longo da tua existência, é para lá que ela vai, junto com você. Você carrega um pouco disso. E por isso mesmo que subscrevemos a nossa existência antes, quando no planejamento de vir para essa já com o entendimento de tudo aquilo que nós vimos. Então, quando nos enamoramos pela doutrina, quando nos apaixonamos pela doutrina espírita, vem com muita clareza que há sim uma análise profunda do que você já fez, do que você plantou e também da colheita, porque a plantação, o plantio, ele é latente para você, está nas suas mãos, mas a colheita sempre será certa. Então, a partir do momento que você começa a identificar tudo isso que está acontecendo, que hoje não faz mais sentido para você, e se você está aqui junto conosco, se você acompanha os trabalhos, se você se considera espírita, pode ter certeza que ali você teve um estalo da vida, ali você começou a pensar sobre a sua vida, você começou a refletir sobre os assuntos importantes da sua vida, você começou a fazer escolhas ponderadas dentro daquilo que é importante para você. E numa sexta-feira de noite, você está aqui, olhando esse conteúdo, que talvez alguma coisa faça sentido para você. Talvez você ainda não esteja pleno ou plena das suas decisões com relação à sua espiritualidade ou ainda com relação à sua religiosidade. Sim, são fatos diferentes. E olha só, religiosidade, quando falamos em religiosidade, vem da palavra religare. É ligar de novo, é religar. Religar, se conectar ao Supremo, se conectar a Deus, se conectar a Jesus, se conectar a uma força maior, se conectar ao universo. O assunto ou a nomenclatura é sua. Aí parte da sua espiritualidade. Mas a sua religiosidade tem o religare. É ligar de novo, é ligar o botão, é se entender, é entender que você está vivo mesmo, ou ainda, dentro do que a gente vê na grande maioria das pessoas, infelizmente, ainda são seres que apenas existem. Apenas existem. Não se conhecem, não querem conhecer nada da vida, acreditam que essa é uma passagem, que fazendo o que dá para fazer hoje está tudo certo, se esqueceram completamente que fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Pai maior, que é Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio aqui, deixou muito claro o que ele queria de nós. Ele deixou muito claro a sua jornada, deixou um farol iluminando todos nós, como a prece lá do início, um farol que ilumina a nossa jornada humana. Basta que para isso nós consigamos enxergar um pouquinho desse alinhamento e sigamos naquela proporção, sigamos naquele caminho, sigamos de verdade, buscando a nós mesmos a cada dia, a cada momento, a cada instante. As mensagens de Emmanuel para Chico Xavier, diante de tantos e tantos livros que vieram para nós, deixa muito claro do trabalho. O trabalho que precisa ser edificado, precisa ser construído. E a reforma íntima, ou ainda, eu sempre falo na construção interna do seu próprio ser, vem de fato, vem de encontro a isso tudo que a gente fala, a cada momento ir construindo um pouquinho e nunca se esquecendo que se você errou ontem, você tem hoje a oportunidade de começar de novo e de fazer diferente. Mas você precisa entender que ou você está vivo de verdade, ou você apenas está existindo, como a grande maioria das pessoas que a gente enxerga aí fora, infelizmente. Falta o despertar, falta o acordar.
Falta olhar para a sua vida e refletir. Será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Será que está certo isso? Será que é só isso? Aonde está o detalhe? Aonde está o suco da vida? Não pode ser que eu vim para cá e é isso. Não. Falava esses dias numa outra live também que falávamos sobre essa progressão, essa evolução. Se todos nós somos talhados para nossa evolução, aonde está a sua evolução? Olhe-se profundamente, reflita sobre a sua existência. E pode ter certeza, quem faz pouco reclama de todo mundo, e quem faz muito acha que não fez nada. É interessante isso, né? Mas na nossa sociedade a gente vê isso latente. Gente que não faz nada reclamando de tudo, e gente que faz muita coisa acreditando que não está fazendo nada. Por quê? Porque esse estalo da vida, esse despertar da consciência, ele já aconteceu. Então, quando ele acontece, por mais que eu faça, por mais que eu vá na direção da minha evolução, eu sempre acredito que é pouco. Sempre acredito que precisa mais. Eu sempre acredito que pode ir um pouco mais longe, que eu posso fazer um pouco mais. E assim a gente vai construindo passo a passo, dentro de nós mesmos, aquilo que vamos carregar daqui para frente. E uma coisa, a intuição vem muito claro, é um outro ponto que eu quero tocar com você. A intuição vem muito claro na nossa direção, e muitas vezes a gente diz assim, a gente acorda, eu tive uma ideia, eu pensei nisso. Na verdade, você está sendo guiado pelos nossos amigos espirituais, dizendo, meu filho, acorda, faz isso. Meu filho, vamos lá. Sabe aquele negócio, aquela condução de pais e de mães que querem sempre o nosso melhor e daí eles nos conduzem. E muitas vezes nós deixamos a nossa intuição de lado, nós deixamos a nossa intuição para lá, nós acreditamos que é maluquice nossa, nós acreditamos num bando de coisa, menos acreditamos em nós mesmos, menos acreditamos em Jesus, menos acreditamos em Deus. Você deve estar se perguntando, por que tudo isso? Porque é verdadeiro. E daí muitas vezes você acredita em alguma coisa que você enxerga, mas não acredita em você. Você acredita em alguma coisa que você viu ou que te contaram, mas não acredita em Deus, não acredita em Jesus. E chega a hora que a gente precisa olhar para esse Deus de amor que nos construiu a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança. E que a gente precisa simplesmente seguir os caminhos que Jesus já deixou claro para nós. E a cada momento que a gente mergulha em estudos, em conhecimentos e a nossa mente vai expandindo, a gente não pode desver aquilo que a gente já viu. Nós não podemos simplesmente ignorar aquele conhecimento que já temos. Nós não podemos simplesmente esquecer aquilo que está explícito para nós, está ao nosso alcance, está em nossas mãos. Então basta que você aí pergunte-se profundamente se você realmente está vivo, realmente está viva, ou se simplesmente você está existindo. E se você está vivo, siga em frente. Siga em frente, buscando a cada dia a si mesmo, construindo dentro de você aquilo que você quer ver lá na frente. E entenda que não é só você que quer ver, é você, é a sua família espiritual, são os seus mentores espirituais, é a espiritualidade maior que está te vendo você todo santo dia se construindo. Ninguém, absolutamente ninguém na Terra vai ter essa percepção, mas eles sim estão vigilantes, olhando para você e respeitando o seu livre-arbítrio a cada momento, a cada decisão que você toma em relação à sua jornada. E se você simplesmente está existindo, talvez, e se você caiu por um acaso aqui, está na hora de acordar, está na hora
de colocar a mão na consciência. Está na hora de refletir sobre a sua existência. Está na hora de se perguntar se você quer continuar existindo ou se você quer viver de verdade. Imagine uma reflexão de mais de 800 anos anteriores sobre o que você fez. Quantas coisas ficam claras? Quantas coisas vêm à tona? Quantas coisas a gente precisa ter o coração e a alma forte para olhar, para sentir e seguir em frente. Esse é o grande convite. E eu espero do fundo do coração que você que está aí nos assistindo esteja vivo de verdade, esteja viva de verdade. Porque esse é o grande propósito que nós subscrevemos lá antes de vir para cá. Nós escrevemos, junto com os nossos amigos espirituais, junto com os nossos mentores, nós escrevemos, a gente precisa pensar nisso, a gente fez uma lista lá. Cumpra-se a lista a partir de agora. Eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você nessa noite de hoje. E vou pedir para você se colocar numa posição em paz aí, tranquilo, tranquila, para que a gente possa fazer a nossa prece de encerramento. Amado amigo Jesus, nossa gratidão a você, aos nossos amigos espirituais e todos os nossos amigos que nos acompanharam nessa noite de hoje. Que eles levem às suas casas, aos seus familiares, aos seus colegas de trabalho, aos seus amigos, aos seus irmãos. Essa luz que permeou sobre todos nós. Que essa luz também se propague nos hospitais onde hoje algumas pessoas precisam de apoio, de carinho. Aquelas tantas pessoas que perderam os seus entes queridos e que precisam de apoio espiritual neste momento. Que os nossos mentores espirituais continuem firmes e fortes conosco, apesar dos nossos descaminhos muitas vezes. Que permanecemos com muita paz, com muito amor e com muita energia nos nossos corações e nas nossas almas, para que onde quer que estivermos com o coração e com a alma presente, sempre pensando no nosso amigo Jesus, nosso mentor e nosso farol guia na existência da vida. Que possamos ser hoje muito precisamente 0,0001% melhor do que fomos ontem. Que possamos de verdade propagar paz, amor e caridade aonde quer que estivermos. Que a cada momento da nossa jornada humana, nos nossos embates terrenos, que possamos ter a clareza do que éramos, do que fomos e que realmente desejamos ser a partir de agora. Que a luz do nosso amado Mestre Jesus ilumine nosso coração, a nossa mente e a nossa alma, hoje, agora, aqui e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, gente, pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você na noite de hoje. Não esqueça que nós temos o nosso canal no YouTube com todas as lives gravadas lá. Tem bastante conteúdo lá. Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade lá no YouTube. Curta, compartilhe. Boa noite, Carla. Obrigado, João Lauro. Obrigado, ótima noite para você também, Ana. Então, um beijo no coração de vocês, um forte abraço e até a próxima.